Mais uma classificação. Quanto ao número de elementos constituintes, nós podemos classificar os sais em binários, ternários ou quaternários. Binário, quando apresenta apenas 2 elementos químicos. Ternário, quando apresenta 3 elementos químicos, por exemplo, cálcio, carbono e oxigênio. Quaternário, quando apresenta 4 elementos químicos, como aqui no caso, sódio, ferro, carbono e nitrogênio. Solubilidade. Quanto à solubilidade em água, ok? Nós temos aqui uma tabelinha que nos ajuda a classificar os sais em solúveis, pouco solúveis ou insolúveis, ok? Então, temos aqui os sais solúveis e temos também suas exceções. Então, por exemplo, nitratos. Todos os nitratos são solúveis, não existe exceção. Então, por exemplo, NaNO3, todos são solúveis. Então, NaNO3 é solúvel, ok? Todos os cloratos são solúveis. Os acetatos são solúveis, exceto se forem de prata. Todos os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, exceto se forem de prata, de chumbo 2 e de mercúrio, ok? Todos os sulfatos são solúveis, exceto se forem de cálcio, bário, estrôncio e chumbo 2. Agora, quais são os sais praticamente insolúveis? Todos os sulfetos são praticamente insolúveis, exceto se tiverem ligados a metais do grupo 1, grupo 2 e amônio. Então, por exemplo, se nós tivermos K2S, o potássio é da família 1A, do grupo 1, ok? Então, significa que o sulfeto de potássio é solúvel. Por quê? Porque ele está na exceção. Se fosse, por exemplo, de bário, o bário está no grupo 2, então o bário seria solúvel. O amônio é o NH4, ok? Então, se fosse NH4, 2S, também seria solúvel. Tudo bem? Então, é isso que a tabelinha está nos indicando. Também temos que todos os carbonatos, fosfatos e sulfitos são praticamente insolúveis, com exceção se eles estiverem ligados a metais do grupo 1 e amônio, ok? Então, por exemplo, Na2CO3, que é o carbonato de sódio. O sódio está no grupo 1 da tabela, família 1A. Então, significa que este sal é solúvel, okay? Ele é uma exceção. Já o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, o cálcio está no grupo 2, ok? Então, ele não entra na regrinha da exceção. Isso significa que ele é considerado insolúvel. Então, por exemplo, KBr, que nós temos um brometo. Então, a gente vai lá na tabelinha. Todos os brometos são solúveis, ok? Exceto se forem de prata, de chumbo 2 ou de mercúrio. Não é o caso. Então, isso significa que este sal é solúvel. Sulfato de cálcio. Vamos lá nos sulfatos. Aqui nós temos que todos os sulfatos são solúveis, exceto se forem de cálcio, de bário, de estrôncio e de chumbo 2. No caso, nós estamos falando de uma exceção. O cálcio está aqui. Logo, este sal é insolúvel, ok? Sulfeto de ferro. Aqui temos os sulfetos. Todos os sulfetos são insolúveis, ok? Praticamente insolúveis. Exceto se forem do grupo 1, grupo 2 ou amônio.
No entanto, o ferro não faz parte nem do grupo 1 nem do grupo 2. Portanto, este sal é insolúvel. Ok? Formulação. A formulação, como já visto nas ligações iônicas, ok? O que vai acontecer aqui? A carga do cátion escorrega, a regrinha do escorregador, ela vira atomicidade, quantidade, o índice do ânion, ok? Enquanto que a carga do ânion escorrega para cá. E ela vira a quantidade, a atomicidade, o índice do cátion. Então, ficaria assim, CYAX, ok? Então, por exemplo, nós temos o alumínio formando um sal com o enxofre. O alumínio é da família 3A, logo ele tem 3 elétrons para perder, enquanto que o enxofre é da família 6A, então ele tem 6. Quanto falta para 8? Faltam 2, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Essa carga escorrega para cá e esta carga escorrega para cá. Então, nós teremos Al2S3. Lembrando que quando as cargas descem, elas não são mais cargas, são quantidade. Então, você não vai colocar sinal negativo, ok? Então, essa é a formulação dos sais. E a nomenclatura? Nomenclatura dos sais, daremos o nome da seguinte forma. Nome do ânion mais D mais o nome do cátion, ok? Então, temos aqui, ó, por exemplo, um sal normal, NaCl. Quero descobrir a fórmula do ânion. Então, a gente dissocia o sal. Dissociar é separar. Então, é separar o cátion, que é o Na+, do ânion, Cl-. Então, este ânion aqui, que é oriundo do ácido clorídrico, né? Assim como você aprendeu lá nos ácidos, que quando você vai dar nome para o ácido, você troca a terminação do ânion, né, por hídrico, aqui a gente faz o processo inverso. Então, se você tiver o nome do ácido, você faz a troca do hídrico pelo eto, ok? Se for ico, pelo ato. E se for ito, pelo oso. Okay? Ou então você pode recorrer a uma tabela de ânions, tá? Então, no caso Cl-, o nome dele é cloreto. Então, nomenclatura para sal é nome do ânion mais a preposição de mais o nome do cátion. Portanto, teremos cloreto de e o nome do cátion, que é sódio. Ok? Aqui vamos dissociar. Lembrando que esse 3 pertence ao ânion. Aqui nós temos um ânion composto. Quando nós temos mais de um, obrigatoriamente temos que colocá-lo dentro dos parênteses. Se ele está fora dos parênteses, significa que você tem apenas um grupo. E é este número 1 que sobe como carga para o sódio. Além do mais o sódio, lembre-se que ele é da família 1A ou grupo 1 da tabela. Portanto, jamais poderia ter carga mais 4. Então, como fica? Na+, mais PO4 menos 3, ok? Então, olha só. Qual é o nome deste ânion? Este ânion, que é oriundo do ácido fosfórico, tiro o ico, acrescento o ato e jogo o OR fora. Então, o nome deste ânion é fosfato. Fosfato de sódio. Ok? Aquela regrinha referente àqueles sais que apresentam mais de um tipo de carga continua valendo aqui. Ok? Então, por exemplo, se nós tivéssemos Fe2S3 e FeS, o ferro tem 2 tipos de carga, né? Por exemplo, aqui nós temos o ferro 3 e aqui nós temos o ferro 2, ok? Então, aqui ficaria
Fe mais 3 mais S menos 2. Ok? Então, seria o sulfeto de ferro 3, e você colocaria esse 3 em algarismo romano. Sulfeto de ferro 3, ok? Ou você pode utilizar o sufixo ico e oso, ok? Então, se ele é o de maior carga, ele termina com o sufixo ico. Se for o de menor carga, termina com o sufixo oso, ok? Então, também poderíamos chamá-lo de sulfeto férrico, porque é o de maior carga. Esse daqui seria o sulfeto de ferro 2, ou poderíamos chamá-lo de sulfeto ferroso, ok? E o hidrogenossal? Como damos nome para o hidrogenossal? Na nomenclatura do hidrogenossal, vamos observar quantos hidrogênios estão presentes na fórmula do sal. E aí utilizaremos os prefixos mono, se for apenas um, di, se forem 2, e tri, se forem 3, ok? Seguido da palavra hidrogênio e depois o nome do sal, ou seja, o nome do ânion mais a preposição de mais o nome do cátion. Então, por exemplo, aqui, ó, NaHCO3. Quantos hidrogênios temos na nossa fórmula? Temos apenas um, então o prefixo para um é mono. Mono seguido da palavrinha hidrogênio. Então, mono, hidrogênio. Agora vamos ao nome do sal. Então, pegamos aqui ó, o nome do nosso ânion, que seria o CO3 menos 2, que se chama carbonato. Carbonato de e o nome do cátion, sódio. Ok? Mais um exemplo. Aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio na nossa fórmula. Prefixo para 2, di. Então, fica di, hidrogênio, ok? Agora o nome do ânion. Esse seria o PO4 menos 3, que é o fosfato, acrescenta a preposição de e o nome do cátion, que é potássio. Ok? E o hidroxissal? O hidroxissal vai acontecer da mesma forma. Vamos observar quantas hidroxilas existem na fórmula do sal e acrescentaremos o prefixo na frente. Então, se for apenas uma hidroxila mono, se forem 2 di, se forem 3 tri. Seguido da palavra hidroxi e depois o nome do sal, ou seja, o nome do ânion mais a preposição de mais o nome do cátion. Então, por exemplo, nós temos aqui uma hidroxila, ok? Então, prefixo para um, mono. Mono, seguido da palavrinha hidroxi. Nome do ânion seria o Cl-, então o nome é cloreto, acrescenta a preposição de e o nome do cátion, que é alumínio. Ok? Sal duplo. No sal duplo, nós procederemos da mesma forma, nome do ânion, mais a preposição de, seguida do nome do cátion, porém, nós vamos colocar aquele íon que se repete, colocaremos em ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos este sal, KNaSO4. Então, é um sal duplo, porque você tem 2 cátions para um ânion, ok? Então, você teve a reação entre 2 bases e um ácido. Então, nós vamos colocar a nomenclatura
em ordem alfabética em relação aos dois cátions que se repetem, ok? Então, vamos seguir a nomenclatura normal. Primeiro, o nome do ânion. O ânion, aqui seria o quê? K+, mais Na+, mais SO4 menos 2. Então, o nome deste ânion é sulfato. Sulfato de, este é o potássio e este é o sódio. Na ordem alfabética, o potássio vem primeiro. Portanto, sulfato de potássio e sódio. Aqui temos mais um exemplo. Agora, nós temos apenas um cátion para 2 ânions, ok? Ou seja, tivemos a reação entre uma base e 2 ácidos, ok? Lembrando, gente, o cátion do sal sempre é proveniente da base, enquanto que o ânion do sal sempre é proveniente do ácido, ok? Então, quando nós dissociamos isso daqui, nós temos Ca mais 2 mais Br menos mais Cl menos. A gente já sabe que precisa começar pela nomenclatura dos ânions. Então, veremos quem vem primeiro na ordem alfabética. Aqui nós temos o brometo e aqui temos o cloreto. B vem na frente do C. Portanto, brometo, cloreto de e o nome do cátion, que é cálcio. Sal hidratado. Sal hidratado, da mesma forma, nós vamos dar a nomenclatura normal para o nosso sal, ok? Por exemplo, aqui nós temos o sulfato de cálcio. Vamos acrescentar aqui o prefixo para indicar a quantidade de moléculas, ok? Então, seria sulfato de cálcio, prefixo para 5, penta. Como indicamos que algo está hidratado? Pela palavrinha hidratado, ok? Então, sulfato de cálcio pentahidratado.